Pô, uma das coisas que mais me marcou no meu retorno da residência foi por que estão fazendo prescrição médica e colocando medicação às 2 da manhã, às 4 da manhã. Eu falei, deixa a paciente descansar, deixa a paciente dormir, vamos aprazar isso aqui de uma maneira diferente. E aí, quando você se põe do lado do paciente, você percebe que é diferente quando você precisa de ajuda, quando você está frágil. Então, acho que foi uma das coisas que mais me marcou ali. Então, foram 10 meses afastado da residência, depois acompanhar tudo mais a doença. Eu fui ter alta para segmento de rotina em 2022 para 2023. Então, assim, hoje eu olho assim, eu sempre fui muito brincalhão. Meus amigos lembram quando eu internei a primeira vez que tinha que pesar para acompanhamento de peso, que sabia que eu ia perder bastante peso. Eu fui lá, comecei na balança como se fosse um lutador de MMA e tudo. Sempre fui muito brincalhão, mas assim, você sabia que era uma barra que eu estava enfrentando. Mas isso me moldou muito para a visão que eu tenho de cuidado hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do GentilCast. Meu nome é Wellington Maciel, então você que está chegando agora, nunca assistiu nenhum episódio do GentilCast, seja muito bem-vindo. E você que já acompanha a gente alguns episódios ou outro, também seja muito bem-vindo. Tá? Hoje eu trouxe aqui para bater esse papo descontraído, esse papo bem bacana com a gente, o Dr. Adolfo Gabriel. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Posso chamar de senhor, doutor? Como você Como preferir. então tá bom. Obrigado aí por você ter aceitado esse convite, né? A gente sabe que a vida dos médicos hoje em dia, não só dos médicos, né? Mas eu acho que a nossa vida em si tá muito corrida, né? Então é pai, é esposo, tem filhos também, né? Você tem 2 filhos. Então a gente sabe que é muito corrido, mas agradeço o seu tempo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito valioso, né? Tanto para mim quanto para as pessoas que estarão nos assistindo, né? Tem amigos meus que falam, Wellington, mas espera aí, hoje você vai falar com um ginecologista, né? O que você manja de ginecologia? Nada, né? Mas na verdade eu estou aqui para aprender com ele e você também. Então fica com a gente até o final e não se esqueça, gente. Eu sempre falo às vezes isso no final, tá, doutor? Se inscrever no canal, sabe aqueles vídeos que a gente vai assistindo? Se inscreva no canal, dá o like, curte, encaminha esse vídeo para outras pessoas, porque a gente sabe que só vai chegar o vídeo se as pessoas encaminharem, se as pessoas se identificar com o assunto e falar, peraí, eu acho que esse assunto tem a ver com um primo, uma tia, um amigo, então, por favor, fica com a gente até o final e encaminhe esse vídeo, ok? Doutor Adolfo Gabriel, muito obrigado pela sua presença novamente e eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para as pessoas que estão nos assistindo ou estão nos acompanhando pelo Spotify também, para eles saberem quem é o Dr. Adolfo Gabriel. Combinado. Eu vou tentar não me alongar muito, mas eu acho que fazer uma apresentação já é um pouquinho para vocês me conhecerem e entender tudo que eu passei até chegar aqui. Bom, eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, eu nasci aqui em São Paulo, morei aqui até os 4 anos e fui para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde eu morei até os 18 anos. Quando então fui para a faculdade, fui morar em Marília, na Faculdade Estadual de Marília, e lá terminei decidido a voltar para São Paulo e fazer ginecologia. Então ali já começou toda essa minha trajetória, fiz a residência em ginecologia aqui no Hospital Ipiranga, em São Paulo, e depois eu fui me especializar em endoscopia ginecológica, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é tanto laparoscopia como esteroscopia. Vou deixar isso em aberto aí que a gente pode entrar no tema que nós vamos conversar, que está bem relacionado a tudo que nós vamos falar hoje. E também fazendo a especialização em cirurgia robótica, que é um outro hot topic aí da endometriose que a gente tem hoje. Isso atualmente? Isso atualmente. Legal. Então, nesse tempo aí de estudo, dá quanto tempo, doutor? Colocando tudo aí em especialização e tudo, são 6 de faculdade, mais 3 de residência, mais 2 de endoscopia ginecológica, 11, mais 1 da robótica, 12 anos. 12, né? E não para nunca, né, doutor? Não, nem quer parar, né? Porque a gente quer continuar se atualizando tudo. Então, sim. Já é o primeiro recado para todo mundo. Assim, quando você quer alguma coisa, você não pode desistir ou achar que você já chegou no ponto certo. Sempre tem uma coisinha a mais para melhorar. Ainda mais na sua área, né, doutor? Se você pegar a medicina 10, 12, 15 anos atrás e o que é hoje, muitas coisas mudaram, né? E assim, e se mudaram muito nos últimos 10 anos, nós não temos nem ideia do que vai mudar nos próximos 5, né?
com inteligência artificial e tudo que a gente está vivendo. Então, assim, a gente não está preparado para isso, a gente tem que correr atrás. Sim, e essa parte da robótica eu acho que é a atualidade, né? Porque hoje eu até vi esses dias uma reportagem que o cara estava na Guatemala fazendo cirurgia num senhor aqui no Brasil, né? Então hoje a gente tem essa disponibilidade, né? É uma plataforma que permite, é uma plataforma que a gente consegue oferecer assistência para pacientes que não estão aqui. Você precisa de um suporte, de uma equipe do lado do paciente, mas você como cirurgião, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Que legal, hein, doutor? E só voltando aqui, gente, um pouquinho, hoje a gente começou de uma forma diferente, ou na verdade eu esqueci mesmo, tá, gente? A gente, aqui é assim, doutor. Tudo bem que as pessoas estão assistindo e falam, o Wellington tá esquecendo muito. Calma, gente, não é bem assim também. Tem muitas tarefas no dia que eu acabo não esquecendo. Mas hoje eu esqueci do nosso tema, né? E o nosso tema, talvez o Júnior, a Esther, vai fazer esse corte, colocar no começo, enfim, não importa. Mas o tema é endometriose é frescura? É coisa da sua cabeça? Então, esse é o tema inicial e dentro disso a gente vai estar discorrendo aí de uma forma bem legal, explicativa, né? Para que você que tem dúvida, como eu, né? Que você possa sair daqui desse episódio sabendo e podendo ajudar ou orientar outras pessoas também. Doutor, eu queria, na verdade, eu sempre falo que o que tem por trás da sua formação em ginecologia, né? É um pai que fez, é uma mãe, alguém da família ali que falou, não, filho, eu quero ter um médico na família, como que foi? E esse processo também seu na faculdade, na sua formação, os desafios. Legal, legal. Não tenho ninguém para começar na família que é médico. Para não falar que eu não tenho ninguém, o marido da minha prima, ele tinha se formado em medicina alguns anos antes. Então foi assim, o primeiro contato de pessoa que a gente teve que fez medicina. Mas na família, como exemplo, a gente não tinha ninguém, falo a gente porque eu tenho um irmão gêmeo que também é médico, então nós dois optamos por fazer medicina e nós somos pioneiros ali naquele momento. Eu acho que a gente sempre teve um intuito ali, acho que por ser irmão, sempre querer se ajudar, fazer as coisas juntos, ter esse intuito de trabalhar com o próximo, né? Eu acho que isso sempre que ajudou a gente a entender que a medicina é uma área onde você está próximo da outra pessoa, você está próximo de alguém. Nem sempre aquela pessoa vai precisar de ajuda aqui ou ali, mas este contato humano já faz uma diferença. Eu acho que ali motivava a gente a dar esse primeiro passo. Agora, ginecologia mesmo, se eu falar para você que assim, eu entrei na faculdade, eu amava, ou eu logo tive contato, eu amei, mentira, não foi bem assim não. Para ser bem sincero, no 4º ano da faculdade, nos primeiros ambulatórios de ginecologia, eu comecei a me interessar. Naquela época era ambulatório que falava de parte hormonal, de acompanhamento de rotina ginecológica, eu achava interessante, mexeu um pouco comigo. No 5º ano, o que mexeu mais comigo foi a patologia obstétrica. Então, era cuidar de gestantes que estavam doentes, precisavam ficar internadas, diabetes, pressão alta. Eu gostava de estudar isso daí, eu falei, pô, que legal, acho que vai ser isso que eu vou fazer. E aí, no 6º ano, voltei a ter mais contato com a ginecologia, falei, pô, eu gosto de tudo, não gosto de mais nada, vai ser isso que eu vou fazer. Então, eu falei, vamos, é isso que eu vou fazer. Posso quebrar o gelo um pouquinho aqui? Sim, eu lembro até hoje que quando eu escolhi, cara, a visão antiga, sim, de algumas pessoas, minha mãe uma dessas, mas ginecologia você só vai fazer parto, você não vai ficar em casa, você não vai ter família, tudo tal, e ela chorou, porque eu escolhi fazer ginecologia obstetrícia. Eu falei, mãe, calma, não é bem assim. Eu vou fazer, mas eu já tinha uma outra visão, então eu falei, olha, eu fiz minha faculdade em Marília, mas eu vou para São Paulo, eu acho que o que eu preciso eu vou encontrar lá. E aí foi dito e feito, né? Quando eu vim para São Paulo, na residência, eu comecei a ter contato com a parte da cirurgia ginecológica, comecei a ver que aquilo de fato era o que mexia comigo. Eu falei, é aquilo ali, é a cirurgia ginecológica, eu gosto de operar, eu vou fazer isso daí. Então ali na residência que eu percebi que eu falei, eu quero fazer isso, mas eu não quero ter um consultório, não quero viver de plantão, eu quero fazer cirurgia, eu quero ajudar quem precisa naquele momento, seja de urgência ou eletivo, não importa, eu quero fazer cirurgia. E aí eu falei, vai ser isso. Então, desde 2016 para 2017, no meio da minha residência, eu olhei e falei, vai ser isso. E de lá para cá, a gente foi só aprimorando. Que legal.
E aprofundando um pouquinho mais, doutor, eu sempre falo que eu gosto de fazer algumas perguntas que faz as pessoas ficarem um pouco mais reflexivas, né? Nesse período aí, teve algo aí que você passou que realmente foi desafiador para você? Teve. Acho que bastante gente conhece, mas tem muita gente que não, né? Que não, às vezes não sabe da nossa história no fundo, né? No meio do meu R2, eu fui diagnosticado com leucemia, me afastei por 10 meses da residência até eu estar liberado para voltar. Então, pô, foi um período marcante, desculpa aí, Não, mas que te molda, né? Te molda como profissional, de você se colocar do outro lado. É muito bom quando você ajuda a pessoa, mas você não tem ideia de como é estar do outro lado. Então, pô, uma das coisas que mais me marcou no meu retorno da residência foi por que estão fazendo prescrição médica e colocando medicação às 2 da manhã, às 4 da manhã. Eu falei, deixa a paciente descansar, deixa a paciente dormir, vamos aprazar isso aqui de uma maneira diferente. E aí quando você se põe do lado do paciente, você percebe que é diferente quando você precisa de ajuda, quando você está frágil. Então acho que foi uma das coisas que mais me marcou ali. Então foram 10 meses afastado da residência, depois acompanhar tudo mais a doença. Eu fui ter alta para segmento de rotina em 2022 para 2023. Então, assim, hoje eu olho assim, eu sempre fui muito brincalhão. Meus amigos lembram quando eu internei a primeira vez que tinha que pesar para acompanhamento de peso, que sabia que eu ia perder bastante peso. Eu fui lá, comecei na balança como se fosse um lutador de MMA e tudo. Sempre fui muito brincalhão, mas assim, você sabia que era uma barra que eu estava enfrentando. Mas isso me moldou muito para a visão que eu tenho de cuidado hoje. Então, assim, desculpa aí que eu me emociono às vezes de falar, mas... Pode se emocionar. Mas, não vou falar que todo mundo precisa disso para ser um bom médico, mas que me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje para oferecer o cuidado para as pacientes. Então, acho que foi uma barra ali que eu consegui superar. Vou falar que, assim, de certo modo, superei bem, porque eu tinha apoio, familiares, minha namorada, acho que eu tinha pedido ela em noivado um pouquinho antes. Então, é uma coisa que me marca muito, me comove até hoje, mas que mostra para mim que eu superei e eu quero fazer isso para as pessoas, assim. Quem tem desafios na frente e que estão ao meu alcance, eu vou fazer questão de tentar ajudar. Que bom, doutor. Obrigado aí por você ter comentado, de ter se emocionado. Preciso tomar uma água agora. Toma uma água aí, doutor. Porque eu falo que é legal essa conexão, porque hoje as pessoas veem um médico e já vem aquele comentário, né? Filhinho de papai, deve ter um pai médico, uma mãe médica, né? E é legal ver você que não teve essa estrutura, né? De alguém na família, de nesse período você ter passado por isso e hoje você está aqui, né? Podendo compartilhar um pouco da sua história. Tenho certeza que as pessoas se conectam com as outras pessoas através dos bastidores, que poucas pessoas têm acesso, né? Então, talvez muita gente que olha você falando, né, que você grava bastante vídeos aí no Instagram e tudo, né? Eu tenho acompanhado um pouquinho ali nos bastidores, mas as pessoas nem sonham, né? Quem é o Adolfo Gabriel, né? Quem é o doutor Adolfo Gabriel? Porque talvez o doutor Adolfo muitas pessoas conhecem, né? Agora, quem é o Adolfo Gabriel? Então, poucas pessoas têm acesso. E que bom que você está bem. Tenho certeza que esse estágio na sua vida não foi em vão. Né? Não foi em vão, eu sempre acredito muito nisso. E que bom. E a gente tem que se emocionar mesmo, doutor, porque nós, como homens, a gente vem de uma geração de que homem não pode chorar, homem não pode fraquejar. Por isso que eu falo da importância da terapia, né? Porque na terapia você enxerga que você pode chorar sim. Que o seu choro não é um sinal de fraqueza, é um sinal de emoção, de uma saudade, de algo que você acaba lembrando, né? Então, que Deus continue te abençoando para que você possa também abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Doutor, o que é, na verdade, endometriose? Eu já ouvi falar, nunca me aprofundei, mas eu gostaria que você explicasse aí pra gente o que é endometriose. A endometriose, ela é uma doença que ela se origina na camada interna do útero, que é o endométrio. Essa camada, ela se prolifera, então ela começa a se disseminar para outras regiões que não dentro do útero. E ali ela se implanta. E aí eu já
não tem como explicar muito só o que é endometriose sem explicar um pouquinho de por que ela acontece. E eu tento explicar isso para as pacientes, eu tento ser o mais didático, o mais claro possível. Então, assim, essas célulazinhas passaram, caíram lá na cavidade abdominal. Se fosse assim, todas as mulheres teriam endometriose, porque isso acontece, que é o que a gente chama de uma menstruação retrógrada. Mas não são todas as mulheres que têm endometriose. Por que que então umas têm e as outras não têm? Nós temos múltiplas teorias, várias explicações para isso, mas hoje a gente sabe que a principal questão relacionada à endometriose, ela está com o envolvimento de autoimunidade. É como se este microfone aqui fosse o foco de endometriose. Algumas pacientes, o seu mecanismo de defesa vai lá, passa, tira, leva embora, joga fora, o paciente não vai ter nada. Mas algumas pacientes, ele vai lá, olha, faz vista grossa e segue em frente. E ali, com estímulo hormonal, porque a endometriose é uma doença crônica, hormônio dependente, que é do estrogênio, que é um hormônio produzido pela mulher, ele começa a se proliferar e aí a paciente tem origem dos focos de endometriose, que podem ser podem ser vários, cada paciente tem sua evolução. Então, hoje a gente sabe que ela é uma doença crônica, hormônio dependente, proliferativa, que tende a se desenvolver gradualmente e que a gente tem toda essa correlação com a autoimunidade. Entendi. Pronto. É uma doença complexa. Então, é complexo. Tem relação por que às vezes era pouco falado antes ou por que ainda tem um certo nível de bloqueio hoje para aceitar e entender essa doença. É difícil de entender, ela é meio enigmática, mas eu acho que eu consegui trazer de uma maneira clara um pouquinho para entender assim, o que é isso. Não é uma doença que tem que ser vista como um tabu. Ela sim é uma doença que tem que ser entendida como um problema que mulheres podem ter, mas que tem solução, que tem como a gente conseguir controlar isso daí. E os principais sinais, doutor? Como que uma mulher que está assistindo a gente hoje, ela consegue, talvez, uma dor que ela tinha, que ela achava que era do período menstrual dela ali, né? Que ela tem aquele período que sente algumas dores, né? Cólica e tal, que ela pode identificar, peraí, então isso não é só uma cólica, isso pode ser uma endometriose. Quais são os principais sinais? Se eu puder começar essa resposta, eu começo com aquela frase clássica que é o que tem que ficar para todas as mulheres gravarem. Sentir dor não é normal. Então, sentir dor tem que chamar a sua atenção para alguma questão. Não é normal. Então, relacionado à endometriose, o que a gente tem que são os fatores principais de atenção? É aquela paciente que tem dor na menstruação, que é chamada de dismenorreia. É uma paciente que tem dor pélvica em qualquer fase do ciclo. É uma paciente que tem dor na relação, que é chamada de dispareunia. E é uma paciente que tem dificuldade para engravidar. Então, quando a gente fala, usando esse modelinho fácil de tentar gravar, a gente fala que são os 4 Ds da endometriose. Dificuldade de engravidar, dor na relação, dor pélvica e dor na menstruação. É bom sempre a gente também ampliar um pouquinho e virar 6D, porque a gente também pode ter dor na hora de urinar e dor na evacuação. É que esses sinais eles são mais inespecíficos, então às vezes a paciente acha que é só uma infecção urinária ou é alguma coisa só relacionada ao intestino e não correlaciona com a endometriose. Mas sempre tem que deixar aquela pulguinha atrás da orelha, pelo menos para os profissionais que atendem essas pacientes, para dar valor a esses sintomas. Então assim, são esses 6 Ds que vocês têm que dar valor. Perceber um sintoma diferente como esse, tem que procurar atendimento. Precisa ser com um especialista em endometriose? Não, porque é um sintoma que você tem que começar a investigar. Mas o acompanhamento é essencial que seja feito com um especialista, para poder fazer um diagnóstico preciso, para a gente conseguir acelerar esse diagnóstico e não demorar para a paciente fazer exames corretos, ser examinada, e para a gente poder conseguir oferecer o melhor tratamento. Que legal, hein, doutor? Então, esses 6D, se você puder repetir. Para todo mundo gravar aí, eu acho que é legal, porque é a base do que tem que chamar atenção em todas as mulheres, mas eu não digo só nas mulheres. Os companheiros, irmãos, pais, primos, percebeu que você tem alguém na família, algum vizinho, que sente um sintoma como esse, uma pessoa que ela refere isso, que ela fala que ela tem isso com frequência, tem que pensar em endometriose. Então, para a gente reforçar, dor na menstruação, dor pélvica em qualquer momento do ciclo menstrual, dor na relação sexual e dificuldade para engravidar.
Um pouco menos específico, mas que tem que lembrar, é dor na hora de urinar e também dor na evacuação. Legal, doutor. E é importante você chamar a atenção de um filho, de um esposo, né? Porque às vezes eu já ouvi muita gente falando, mas é frescura isso, né? Isso daí vai ficar de frescura, porque quando a mulher está nesse período, ela muda todo o humor dela, né, doutor? Então, isso eu estou falando de quem sente muita dor ou de quem não sente dor, né? Então, a questão hormonal já dá uma mexida na mulher, né? E hoje, se tiver um homem que tem aquele, talvez, olhar um pouco mais machista, né? Tá com frescura. Então, é legal, porque o doutor chamou a atenção não só da pessoa que está com isso, mas sim do convívio, das pessoas que estão em convívio com ela. Um marido, um tio, um filho, né? Para que essa dor não é comum, né? Como você disse. Sentiu dor já não é comum. E às vezes a pessoa começa... sentiu dor, toma remédio. Sentiu dor, toma remédio. Então, o que eu acho que deve fazer? Dar uma maquiada ali. Exato. E assim, até é legal porque assim, quebra aquele paradigma de que na família todo mundo sempre teve cólica. Todo mundo teve, a dor é assim mesmo, faz parte. E não é bem assim. Às vezes a mãe tinha endometriose, a tia tinha endometriose, e alguém na família vai falar, não, elas não tinham, nunca viu isso daí. Porque lá atrás a gente não tinha a mesma expertise para lidar com a doença, a gente não entendia tão bem o que ela fazia, qual era a origem, qual a repercussão que ela gerava. A gente não tinha exames de imagem para investigar tão bem. Então, possivelmente, o correto seria falar, provavelmente sua mãe, sua tia tiveram endometriose. O diagnóstico só não foi feito. Mas vocês, às vezes, já tinham essa questão genética envolvida na endometriose e você talvez tenha. Então, você tem que dar esse valor. É um dado interessante que mulheres que têm algum parente de primeiro grau, ou uma irmã, ou mãe com endometriose, elas têm uma chance 7 vezes maior de ter endometriose do que o restante da população. Então, aí, às vezes, você escuta ali que minha mãe sempre teve muita cólica, tudo mais, e não tinha endometriose. Mas foi investigado direito? Era tudo muito mais difícil, então não é bem assim. E tem um outro dilema que a gente pode dar continuidade na conversa, que é aquela questão. Mas como é que minha mãe tem endometriose? Ela engravidou 2 ou 3 vezes. Você não acabou de falar que dificulta engravidar? Dificulta, não impede engravidar. Mas não pode simplesmente achar, ela engravidou 1 vez, 2 vezes, ela não tem endometriose porque ela engravidou. Isso não tem correlação, a mulher pode engravidar com endometriose. Mas uma mulher com endometriose, ela provavelmente vai ter mais dificuldade de engravidar do que uma mulher que não tem endometriose. Legal, doutor. Então, uma pessoa que tem na família, ou a mãe, ou alguém próximo da família, ela tem 7 vezes chances a mais de ter uma endometriose. Exatamente. Então, se pegar alguém que a mãe teve, qual é o seu conselho? O ideal é que essa paciente ela valorize os sintomas. Tudo que a gente comentou aqui dos 6Ds, ela dê valor, porque não faz sentido eu sair pedindo um exame de investigação para ela de endometriose se ela não tem sintomas. Mas ela tem que entender, dar valor nos sintomas, porque se algo aparecer, o ideal é que ela venha em consulta para poder ser examinada, falar qual o sintoma. É importante que a gente dê espaço para a paciente, porque se eu falo para ela, você tem cólica na menstruação? Ela vai falar, eu tenho. Mas você tem dor na relação? Tenho. E você acaba induzindo a paciente. Então, o principal, antes de tudo, que é uma abordagem que eu tenho conta para mim o que está acontecendo. Depois que você falar, eu vou te fazer perguntas específicas. Porque senão você acaba induzindo a paciente. Sim. Aí você vai pedir exame e tudo mais. Pode até ser feito o diagnóstico naquele momento, mas assim, o importante é que você dê espaço para essa paciente, escute ela, e aí depois você vai entrar com o conhecimento que a gente tem, com a preparação que a gente tem para complementar tudo que a gente tem que falar para essa paciente e orientar. Mas o principal não é sair fazendo exames, não é sair preocupado, procure atendimento depois que você começou a ter sintomas. Valorizar e não demorar em procurar ajuda. Esse é o principal recado que a gente tem que ter para todas as mulheres. E hoje você falando assim, por experiência em algumas coisas que a gente acaba passando em hospital com médicos, né? Tá tão corrido no próprio hospital que o cara às vezes não dá nem tempo de te ouvir, né, doutor? Porque aquilo, é melhor eu, pensando no tempo,
condicionar as perguntas para você, para eu chegar naquilo que eu quero ouvir, ou esperar a pessoa falar, né? Porque se você conduzir, você vai trazer tudo aquilo de resposta que você quer. E às vezes a pessoa falando, você consegue colher muito mais informação, né? Exatamente. E aí a gente entra numa grande lombada ou num grande buraco que a gente tem, que é a questão de você entender essa paciente, conseguir compreender o que ela está tentando te passar. Dá tempo, você precisa dedicar tempo a essa paciente. Em um pronto-socorro, às vezes ela é atendida 3, 5 minutos, tem um monte de ficha, não dá para ela ser atendida. Nem é o lugar mais adequado, mas não vamos entrar nesse mérito. Ou ela vai para uma consulta que às vezes é feita em 10, 15 minutos, que ela não tem tempo de falar, porque ela já é só perguntada, ou se ela fala um pouco mais para tentar se expressar, para tentar se abrir, já encerra logo depois porque tem tempo. Então, você ter um espaço onde você consiga oferecer para essa paciente um acolhimento adequado, que ela sinta liberdade de falar, olha, tudo começou assim, eu fui percebendo que piorava, eu fui percebendo que as coisas eram diferentes, e então só depois que ela terminar tudo, que aí a gente entra na conversa. Cortar esse espaço de coletar essas informações, você acaba tirando a segurança que ela tem em você e você acaba tirando a oportunidade de você entender os sintomas, fazer um exame físico adequado, pedir os exames de imagem que são necessários e aí você fechar o diagnóstico. E essa geralmente é aquela paciente que demora 5, 7, até 10 anos para fazer o diagnóstico correto. E essa é a paciente que, por demorar para fazer o diagnóstico correto, sofre todo esse tempo, tem sintomas importantes, prejuízo na qualidade de vida pessoal, familiar, no trabalho, para engravidar. Essa é aquela paciente que sofre, lá na frente ela vai maldizer a endometriose. Estou falando que a endometriose é uma doença boa, mas quando feito um diagnóstico precoce, correto, com um tratamento melhor para aquela paciente, você com certeza muda a vida dessa mulher. Então, deixa eu ver se eu entendi. A endometriose, teoricamente, ela não tem cura. Exatamente. É o que é preconizado de ser divulgado pela Sociedade Brasileira de Endometriose, o que a gente tem na literatura. Prometer cura para essa paciente é uma coisa que você vai criar nela uma expectativa que não é a verdade. Você pode prometer um tratamento, um bom controle da doença, mas voltando lá no início, a endometriose ela é uma doença crônica progressiva. Se você não tratar, ela vai evoluir. Significa que se você tratar, ela não vai evoluir? Não, pode ser que ela continue evoluindo, mas como eu tento também falar para as pacientes, você dava uma Ferrari para ela poder evoluir. Agora você vai dar um carrinho 1.0. Ela vai andar. Não vai ser igual, mas ela vai andar. Então, prometer cura é uma coisa que não pode ser falada. Você pode prometer para a paciente, vamos fazer um diagnóstico preciso, vamos fazer um tratamento correto e um acompanhamento. Mas falar que o seu problema foi resolvido por completo, não. Isso não dá para falar, não. E quanto antes descobrir, melhor. Exatamente. Quanto antes o diagnóstico feito, mais precocemente ela vai ter lesões que muitas vezes não precisam ser operadas e que você pode simplesmente fazer o tratamento hormonal para endometriose e fazendo com que essa paciente ela mantenha a qualidade de vida, ela mantenha o bem-estar sem precisar dar um passo a mais de tratamento. O que você já verificou nesse tempo que você tem de atendimento, doutor? Quais são as maiores dificuldades dessas mulheres? É a dificuldade de se acomodar e falar, não, eu tenho essa dor mesmo, é uma dor que eu vou ter porque minha mãe teve. É a dificuldade, às vezes, de não ter um marido que apoia e falar, não, ou deixa pra lá que isso é frescura. O que você tem acompanhado aí nesse tempo de formação aí? Olha, se eu fiz você pensar, já é uma pergunta difícil, hein? Talvez a maior dificuldade seja de acesso a especialistas para que deem esse acolhimento, ouçam as pacientes, façam uma abordagem correta e uma investigação para o diagnóstico preciso. Que são pacientes que às vezes passam em vários profissionais que às vezes não têm a expertise da endometriose, que tentam oferecer um anticoncepcional ou um analgésico para alívio dos sintomas, mas fazer esses tratamentos, eles são parte base do início, mas sem investigar e diagnosticar corretamente, você acaba ajudando parcialmente. Então, essas pacientes, elas precisariam ter um acesso mais fácil para a gente conseguir
fazer o diagnóstico mais precoce e evitar as complicações que a endometriose pode causar. Eu acho que a dificuldade de acesso é o principal. É claro que no meio do caminho aí a gente tem várias pedras também que dificuldade para conseguir realizar o exame, seja paciente que é do SUS ou mesmo paciente com convênio para ter a liberação dos exames. Os exames específicos eles não são baratos, então às vezes a paciente tem negativas, exigem relatórios e tudo mais. Então, quando você tem um especialista cuidando junto, isso acaba facilitado porque você consegue justificar melhor para o convênio, mas ainda assim você tem muitos entraves, então é uma luta muito grande que a gente tem. Porque como o diagnóstico hoje ele ficou mais bem estabelecido, então não é que hoje tem mais mulheres com endometriose, hoje se diagnostica mais porque a gente sabe melhor da doença. Só que isso também gera custos, seja para o SUS, seja para o convênio. Então você também tem outros problemas no meio do caminho. Essa questão aí é uma questão que a gente tem que trabalhar e é um dos muitos desafios que a gente tem. Eu imagino. E desses últimos anos para cá, doutor, quais foram os avanços assim tecnológicos aí na questão da medicina que tem ajudado nesse processo? Eu vou chamar como avanço, apesar da laparoscopia já existir há bastante tempo. Tá. Mas hoje em dia a gente tem expandido a cirurgia minimamente invasiva da endometriose para além dos planos de saúde. Então, o SUS também consegue oferecer. É claro que ainda tem um acesso mais restrito, que ainda é um processo que está em aprimoramento, mas a gente conseguir baratear esse tipo de cirurgia, que é a melhor para paciente, sem sombra de dúvidas, assim, a gente pode chamar isso como um avanço, porque nós estamos anos-luz de países mais desenvolvidos, mas a gente tem que olhar para dentro de casa e fazer o trabalho bem feito. Então, se a gente conseguir expandir isso daqui, com certeza vai ser o diferencial e o divisor de água para muitas mulheres que não têm a condição de pagar uma cirurgia, não têm a condição de pagar o convênio para ter acesso à cirurgia, mas que a gente consiga oferecer o melhor tratamento para as pacientes. Mas falando de inovação mesmo, a gente tem hoje a cirurgia robótica, que é uma plataforma fantástica para a gente oferecer. É claro que assim, ela está no mesmo processo da laparoscopia, ainda tem um custo, tem toda a questão dos trâmites para a liberação da cirurgia, mas ela com certeza oferece avanços para a paciente. Não vamos falar aqui para todas as pacientes, a gente não precisa às vezes uma endometriose mais leve, mas que tem indicação de cirurgia, ser feita pela robótica. A gente expandindo da endometriose, partindo para algumas outras doenças ginecológicas não sejam doenças tão extensas, mas para endometriose que tem um comprometimento maior, uma endometriose com comprometimento intestinal, a robótica ela traz vantagens, tanto na questão da habilidade cirúrgica, pela questão do robô, a movimentação que a gente tem, e o que ela permite não é só a questão do benefício da cirurgia para a paciente, mas também para o cirurgião, que você não tem que ficar numa posição desconfortável, às vezes, da laparoscopia. Então, você opera sentado no carrinho nosso, né, de cirurgia e que você consegue exercer a sua profissão por mais tempo. Então, se você já se especializou, você já se diferenciou, você já consegue oferecer o melhor para a paciente, você vai conseguir, além de tudo, oferecer por mais tempo. Então, isso daí, com certeza, é o que a gente tem. E com o desenvolvimento, como eu comentei ali, inteligência artificial, as coisas que estão vindo por aí, isso daí só tende a crescer muito mais. Eu espero que a gente consiga, aqui no Brasil, disseminar esse mecanismo, essa plataforma, para que a gente consiga oferecer para cada vez mais mulheres. Legal. Pegando ainda esse gancho da robótica, eu que não entendo nada, né? Hoje uma cirurgia que você faz sem a robótica, ela demora muito mais do que com a robótica? Ou é o mesmo tempo? Porque na minha visão, o quê? Você vai estar manipulando ali o joystick, né? O que for ali, para estar fazendo a cirurgia. Esse tempo ele reduziu, ele aumentou? Como que é, doutor? Boa pergunta. Boa legal. pergunta. É legal porque acho que traz o mundo do centro cirúrgico para todo mundo aqui que está acompanhando. Porque assim, primeiro que falar de centro cirúrgico, a paciente já dá aquela fundada na cadeira, né? Então, quando você fala para ela, olha, o melhor para você talvez seja uma cirurgia, ela já cria aqui uma coisa na cabeça que a gente pode desmistificar um pouquinho hoje. Legal. Então, primeiro, o principal, na verdade, o que faz diferença no tempo cirúrgico é você ter equipe especializada e uma equipe integrada. Então, você ter
operar com um auxiliar que você está habituado a operar, você ter uma instrumentadora para a equipe que você já está habituado a trabalhar com ela, um anestesista da sua equipe também, isso faz diferença. Principalmente quando você está diante de uma situação crítica, que a gente fala que é quando tem alguma dificuldade no momento da cirurgia. Então, você ter isso de uma equipe preparada faz toda a diferença para o paciente. Agora, fazendo essa comparação mesmo entre, por exemplo, a laparoscopia e a cirurgia robótica, se a equipe ela é preparada para a cirurgia robótica, ela é bem treinada, a diferença de tempo é mínima, tá? Por uma cirurgia não muito extensa. Por quê? Porque você vai levar ali de 2 a 5 minutos para fazer o dock do robô, que é posicionar ele e conectar tudo na paciente. Então eu ganhei esse tempo na laparoscopia. Mas o benefício que você tem da movimentação no robô, você acaba compensando. Agora, para cirurgias que são mais extensas, cirurgias de 3 ou mais horas de duração, aí você começa a ter a vantagem do robô. Justamente porque você fica menos cansado no posicionamento, você consegue ter mais destreza no movimento. Por mais que a habilidade do cirurgião na laparoscopia ela seja assim, fantástica, são pinças retas. Você não tem a manipulação que você tem ali, a movimentação do robô. Então, é uma plataforma que facilita. Mas é o acesso ainda hoje é limitado e no Brasil a gente sabe que também não vai ser tão rápido assim. Então, ter uma equipe com um cirurgião que ele sabe fazer nas duas plataformas é crucial para garantir qualidade para essa paciente. Então, não podemos falar hoje assim, existe uma que é melhor, Claro que cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas assim, de fato não existe fazer uma cirurgia convencional, um corte de cesariana para operar uma endometriose. O paciente com endometriose, ela precisa de uma cirurgia minimamente invasiva, seja laparoscopia, seja cirurgia robótica. Legal. E você falou que tem que ter uma equipe muito boa, né? Nessa equipe aí tem uma instrumentadora? É o instrumentista? Eu sempre confundo o nome. É instrumentadora que faz parte da nossa equipe. Eu vou aproveitar aqui por favor, um momento para mandar um beijo. Marcinha ou Roberta, uma grande amiga, ela que incentivou, ela que nos apresentou, na verdade, né? Então tem que agradecer ela também. É uma peça-chave. Eu já vi pessoas operarem sem instrumentadora, tá? Mas passa aperto, viu? Passa aperto. Porque a instrumentadora é aquela pessoa que, quando ela tem o domínio, ela tem a experiência, ela já sabe qual que é o seu próximo passo. Ela já sabe que pinça você vai pedir, o que você quer fazer. Então, ela está sempre se adiantando. A instrumentadora, ela não está ali do seu lado para passar o que você pede. Ela está ali para poder ver a cirurgia e ela já sabe, o próximo movimento dele é esse. Ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então, você ter essa equipe integrada faz toda a diferença. Não é que vai dar errado se você aceitar fazer sem, mas a segurança que você traz para o paciente quando você fala, eu tenho uma equipe fechada, com esta equipe que eu trabalho, isso com certeza faz muita diferença. Que legal. Então, Marcinha ou Roberta, né, como a gente chama, um beijo também, muito obrigado aí pela indicação do doutor. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco fora aí do tema, né, doutor? Quando a Roberta, eu sempre falo para a Roberta, né, ela está sempre perto de médicos importantes, de pessoas ali importantes do dia a dia, né? E eu sempre falei para ela, Marcinha, não tem ninguém para você indicar aqui no GentilCast e tal, né? E aí ela falou, então beleza, vou te indicar. Aí indicou o senhor. E eu queria saber o que te chamou a atenção para que você pudesse vir aqui no GentilCast, né? Ter esse olhar, esse feedback, né? Legal, legal. Eu acho que assim, a principal proposta que eu identifiquei aqui, que eu acho que é uma coisa legal, de eu não só vir aqui às vezes explicar em 10 minutos o que é uma doença, o que é, o que causa, qual o tratamento, quais as repercussões, enfim. É um espaço de conseguir passar para quem está do outro lado assistindo a gente, o que tem que chamar atenção, é de entender, olha, eu tenho isso, então será que eu tenho endometriose? Então eu tenho que fazer isso. Será que o tratamento vai me livrar da endometriose ou não? Eu acho que ter esse espaço de sair do didático, só do teórico, e vir para esse espaço mais amplo de a gente conseguir trazer a realidade. Falar, olha, é isso que a gente vive hoje, é isso que a endometriose pode fazer, é isso que a gente tem de cirurgias para tratar, se tiver indicação. Então, esse espaço de não ser não é uma gravação onde eu quero transmitir para as pacientes o meu conhecimento próprio ali, aquela coisa toda, mas sim de levar informação para todo mundo, daquelas mulheres que estão aqui em São Paulo, estão aqui no ABC, mas aquelas que estão no Norte, no Nordeste, que elas comecem a dar valor. Aquela paciente que está acompanhando do lado falou, opa, eu acho que isso aí é um sinalzinho de alerta. Eu acho que
ter esse espaço de ganhar essa proporção é o que mais me motivou a vir aqui. Acho que a facilidade que eu já tenho um pouquinho de ter começado lá atrás ajuda, porque de fato no início não é tão fácil gravar assim, Sim. mas a proposta ela é fantástica. Eu acho que assim, é aquela questão de você tá ajudando milhares de pessoas. Algumas vão chegar até mim, Sim. mas muitas não, mas eu tenho certeza que eu vou estar ajudando elas. Isso Que daí é bom. uma proposta incrível. Que bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutor, eu queria saber também uma coisa que eu sempre abordo aqui nos nossos episódios, é relacionada à saúde mental, né? Então, hoje eu percebo que as pessoas estão quebrando um pouco daquela crença, eu não preciso de ajuda, ou eu tenho fé e a fé me salva de muitas coisas, né? E a gente sabendo que as duas coisas podem andar juntas, né? Mas no seu processo hoje, qual que é a principal dica ali que você poderia dar nessa questão da saúde mental? Porque às vezes a pessoa deposita tanta confiança no seu trabalho que talvez ele não fique da maneira com que o senhor gostaria que ficasse devido à questão emocional da pessoa, né? Ou emocional ela com ela, ou um fator externo. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que para a gente entrar nessa área assim, um pouquinho, eu vou falar só aquela questão que é importante entender, porque as mulheres sofrem por conta da endometriose. Muitas mulheres com endometriose leve, que são pequenos focos, pequenos achados no exame físico, têm sintomas muito intensos. Tem outras mulheres que têm muita endometriose, cometendo às vezes a bexiga, intestino, apêndice, e não tem quase sintomas. Então, é importante a gente quebrar isso daí também, que você tem pouca alteração, você não tem que ter muito sintoma, ou o contrário. Então, assim, não existe essa correlação direta entre o tamanho, a extensão da endometriose e o tanto de sintomas que essa paciente vai ter. Então, acho que esse é o primeiro ponto a gente deixar claro para as pacientes. Mas, assim, em relação à questão emocional, psicológica da paciente, a endometriose é uma doença que ela pode prejudicar, assim, de uma maneira sem igual, né? É uma questão de você ter uma paciente que perde o relacionamento porque ou não dava valor aos sintomas, ou quem ela tentava falar os sintomas ignorava, então ela não conseguia ter relação, o marido acaba não conseguindo e o relacionamento termina. Uma paciente que perde o relacionamento porque não conseguia engravidar. É aquela paciente que ela também tem prejuízo no trabalho profissional, porque ela falta no trabalho, porque ela tem cólicas e às vezes tem várias pessoas vendo isso. E ao invés de darem valor a isso, falarem, por que você não procura ajuda? Talvez você tenha isso. E com esse podcast a gente vai conseguir levar as informações e simplesmente vai falar para ela, olha a frescura, tá indo num pronto-socorro, tá faltando de novo no trabalho, que pessoa displicente. Então, assim, a repercussão que a endometriose ela pode ter na parte emocional, na parte psicológica da pessoa, ela pode ser devastadora, ela pode acabar com a vida da mulher. Então, assim, não tem como a gente falar aqui simplesmente de dimensionar o quanto que ela é prejudicial. Ela vai fazer em níveis variados na vida de cada mulher, mas uma coisa é certa, ela vai prejudicar se essa mulher não tiver um acompanhamento e um bom tratamento. E quando eu falo acompanhamento, não é só aquela questão de ter um especialista na ginecologia que trata endometriose. Ela receber, primeiramente da nossa parte, um tratamento amplo, que é analgésico para alívio dos sintomas enquanto você está fazendo a investigação. É entrar com um bloqueio hormonal para a gente não deixar o estrogênio fazer estímulo todo mês, desenvolvendo e proliferando esse foco da endometriose. A cirurgia quando tiver indicação. Mas além disso, a gente tem que ter acompanhamento nutricional, porque a gente sabe que a endometriose ela tem um componente de resposta inflamatória, que é o que desencadeia os sintomas da endometriose. Se você não alterar a alimentação dessa paciente, ela vai começar a sentir cada vez mais sintomas, ela vai piorar. Se essa paciente não tiver um acompanhamento, por exemplo, com um fisioterapeuta, com um educador físico para fazer atividade física, ela não vai ter uma melhora importante do quadro. Se ela não acompanhar com um psicólogo, com um psiquiatra, às vezes ela não vai conseguir superar barreiras para vencer a endometriose. Às vezes você fez quase todas as etapas, mas se você não oferece esse tratamento amplo, uma hora ou outra ela pode deslizar e as coisas darem os passos para trás. Então, a endometriose ela é uma doença multifatorial. Se ela é multifatorial, a gente também precisa ter um tratamento multidisciplinar. Isso faz muita diferença na mulher. Você não pode abordar ela de um único ponto. Claro que cada paciente tem suas particularidades, então você vai identificar aquela que precisa mais, uma que talvez não precise, uma que talvez precise, mas não é neste momento.
Mas o importante é você nunca fechar essas portas, é você explicar para a paciente todos esses potenciais riscos, as potenciais complicações da endometriose e sempre estar atento para oferecer para essa paciente um acompanhamento multidisciplinar. Bacana, hein? E, doutor, hoje está aparecendo perguntas e respostas, né? Mas é bacana, porque a gente tem a certeza que nesse episódio a gente vai esclarecer muitas dúvidas, né? E também orientar você que é parceiro a ter uma rede de apoio, né? É tão importante a rede de apoio. Eu já peguei alguns casos aqui de câncer, de outras doenças, e que a rede de apoio fez total diferença na vida daquela pessoa, né? Então, fica a dica aí para que a gente possa ter um olhar diferente para as mulheres, né? Doutor, qual foi o caso mais marcante, assim, nesse período aí que você está atendendo? Não só marcante, talvez, numa cirurgia em si, mas de todo o processo, ou de você conhecer a história daquela pessoa e você falar, gente, não é possível que ainda nos tempos de hoje pode existir isso, assim. Eu como pessoa, tenho que falar que os momentos mais marcantes para mim foram os 2 partos dos meus filhos. Foi? Sem sombra de dúvida, acho que na vida de cada um, esse daí é imbatível. Não fui eu que fiz, eu faria, mas eu não já fui ia perguntar. Eu faria, mas não fui eu que fiz, mas eu faria. Uhum. Mas ali numa conversa nossa, eu optei ficar como pai e parceiro dela e estar ao lado. E foi uma grande amiga minha de faculdade que fez os 2 partos. Que legal. Mas pensando na endometriose, eu não vou citar um, porque é impossível citar um único, mas eu vou citar 3, tá? Que remetem situações diferentes. Uma era uma paciente que já estava com 39 para 40 anos, eu posso comentar o nome dela, inclusive, porque ela já fez declaração em redes sociais e tudo mais, que é a Amanda Nazaré. Ela tinha desejo de engravidar, ela fez a cirurgia comigo de endometriose, eu expliquei, olha, tem a questão da idade, tem a questão de, às vezes, ter um tempo para poder conseguir e tudo mais, mas tirar o fator inflamatório da endometriose pode melhorar a condição, você ter um ambiente mais favorável para engravidar. Pensei tem 40 anos, ela vai demorar um pouquinho, tudo mais, tal. 3 meses, se eu não me engano, não, foram 2, eu acho. Eu recebi uma mensagem dela falando, doutor, meu sonho foi realizado, eu tô grávida. Falei, pô, cara, que legal, surreal. Falei, bom, foi ótimo. Fiz o pré-natal dela, acabei não fazendo parto, hoje ela mudou para Bahia, voltou para casa, mas é uma pessoa fantástica, assim, um casal maravilhoso, que eu tive a oportunidade de fazer o diagnóstico, fazer a cirurgia, cuidei no pré-natal, só não fiz o parto, mas eu acompanhei todo esse projeto, esse caminho aí, todo esse trajeto. Então foi bem bacana. A outra, uma paciente que era mais jovem, mas que já tinha passado por 2 abortos, tentando engravidar, e eu fiz o diagnóstico da endometriose, não tinha uma endometriose tão avançada, por isso que eu falo, às vezes tem muitas pessoas que vão olhar e falar, mas endometriose não é um achado tão grande aí no seu exame de imagem, e trata o exame, não trata a paciente. Ela já tinha tido 2 abortos, ela estava tentando engravidar e não estava conseguindo. Se você tem uma doença que pode atrapalhar e você viu que ela já tentou e não conseguiu, por que você não resolve? Aí eu conversei, expliquei, a gente operou, logo depois ela engravidou. Hoje ela está com 2 filhinhos e eu fiz os 2 partos. Então que também para mim foi super marcante. O pai dela é colega nosso também, uma família fantástica também. Ela se mudou agora para Mogi. Ela sabe quem é, não vou falar o nome para não expor. Um beijo também. Que legal. E a última, cara, esse caso é bem marcante, que não está relacionado à gravidez, mas foi uma paciente que eu peguei porque ela sofre o estigma da sociedade. Era uma paciente que eu fiz o diagnóstico da endometriose e ela tinha fibromialgia. Então, para você abordar uma paciente que ela já é estigmatizada da sociedade, que é uma paciente que ela vai ter dor o resto da vida, é incrível, assim, é muito difícil de lidar. Eu operei essa paciente depois de uma boa investigação, uma boa conversa. A nossa opção na época foi pela histerectomia, a gente optou por retirar o útero além do tratamento da endometriose. E foi marcante porque ela voltou no primeiro retorno comigo com 15 dias, posição de dor, referindo ainda muito desconforto e tudo mais. E eu falei, olha, o importante, que é o que eu oriento sempre para as pacientes, você tem que ser ativa. Você tem que entender que você tem que vencer a doença. Você tem que caminhar, estimular um recondicionamento físico. Os analgésicos no pós-operatório já tinham sido feitos.
E ali eu contei muito com a colaboração do marido dela, que era personal, e eu falei, olha, eu preciso da sua ajuda, você tem que estimular que ela faça a atividade, que ela vá fazendo a recuperação dentro das limitações de uma esterectomia, mas que você ajude ela nisso. Ela voltou comigo com quase 50 dias de pós-operatório, andando, sentou normal, falou, não estou sentindo mais nada de dor, ela foi embora e manteve o acompanhamento sem dor nenhuma. Não significa que ela não pudesse ter nada diferente, não estou falando que eu sou incrível, mas você saber abordar a doença, mas dar o suporte para essa paciente no pós-operatório, como eu falei, multidisciplinar, eu orientei ela a manter um acompanhamento com as demais equipes, mas eu dei o primeiro passo nessa parte, de falar, olha, você precisa fazer isso. Fez diferença na vida dela, e assim, claro que eu acho que eu devo ter feito diferença em muitas outras, mas essas são marcantes porque são casos que você percebe a diferença que você consegue fazer na vida de uma pessoa. E é legal, né? Deve ser... É marcante. Muito... Além de marcante e gratificante, né, doutor? Acho que justifica tudo que a gente conversou dos 12 anos de formação ali, sim, né? De você não está gastando o seu tempo se formando. Na verdade, você está a cada vez mais se aprimorando para poder cuidar melhor dessas mulheres que precisam de ajuda, né? Que legal, doutor. Doutor, eu vou aproveitar agora esse espaço aqui, eu vou falar um pouquinho aí dos nossos apoiadores, né? Maravilha, vamos lá. E a Cíntia deve estar pensando, né? Nossa, lá, será que ele trouxe Empório Natural pro doutor, né? Só porque ele é doutor? Calma, Cíntia, já falei com a Thaís, ela vai entregar na sua casa. Aí a hora que chegar lá, só faz aquele videozinho, olha, muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Empório, né? Pro pessoal que tá aí nos assistindo, ver que realmente eu cumpri com a minha promessa, que é entregar a parte do Empório Natural para você. Então, doutor, aqui, ó, deixa eu achar aqui, Empório Natural. Deixa eu até puxar aqui, ó, do ladinho, porque agora o Júnior não precisa levantar, tá? Então, aqui nós temos a Empório Natural, tá? A Empório Natural é cuidando da sua vida de forma equilibrada e consciente. Ó, que legal, hein, doutor? Você cuida tanto da vida das pessoas. Tem que e me agora cuidar a Empório também. Vai te ajudar nesse sentido, tá? Por favor. Muito obrigado. Tá, então, lá você encontra uma seleção especial de suplementos, produtos naturais e alimentos funcionais que promovem bem-estar e qualidade de vida. Então, viva melhor, viva naturalmente. Então, maravilha. Caso você precise ir lá, você mora em São Paulo, você e sua esposa, eu acho que aqui meus filhos vão roubar tudo antes de mim, não vai ter tempo. Então, você fica tranquilo, se você precisar de uma reposição depois, que degustar ali e falar, nossa, gostei da Empório Natural, é só entrar em contato com eles. Maravilha. E falar, ó, eu sou convidada do Gentilcast, que aí não que o atendimento vai ser VIP, porque todas as pessoas que passam lá têm um atendimento VIP, que é diferente mesmo, não é só porque eles nos apoiam aqui no Gentilcast desde o início, e também não é o porquê eu já dei treinamento de vendas lá para ele, né? Tem que puxar um pouco a minha sardinha aqui, mas lá realmente é diferente. É só ligar que eles mandam entregar lá na sua casa também, tá? Maravilha. Aí nós temos aqui a Rosa Nascimento, doutor. Que aqui eu não sei se vai ser para você ou para sua esposa, tá? A Rosa Nascimento estilo e autenticidade pode abrir, em cada detalhe. A Rosa Nascimento Semijoias traz peças exclusivas e cheias de personalidade para realçar a sua beleza em qualquer ocasião. Porque cada mulher merece brilhar. Então, muito obrigado, muito obrigado. Esse daqui já vai fazer meu final de ano mais fácil. Aí, ó. E se precisar de algum presente, alguma lembrança aí de Natal também, a equipe lá já está toda preparada para atender todo mundo. A nível Brasil, hein? Antes deles atenderem aqui a nível Brasil, eu já estava profetizando aqui. E aí depois ela falou, então agora sim nós estamos entregando no Brasil inteiro, tá? Maravilha. Aí aqui nós temos... Daqui uns dias eu vou ter que gravar um episódio só falando dos apoiadores, entendeu? Aqui nós temos Aroma de Estrela, tá? Então, Aroma de Estrela, onde cada essência ilumina os sentidos e transforma momentos comuns em experiências únicas. Olha que legal. Acende a velinha muito lá, bacana. Fica um clima mais gostoso dentro de casa, tá? Então, transforma momentos comuns em experiências únicas, trazendo sofisticação, bem-estar e a magia que suas lembranças merecem. Então, eu falo que minha filha é fã da Aroma de Estrela, porque sempre eu tenho que ir lá no quarto dela soprar a velhinha, porque ela já dormiu, né? Pai, você apaga? Filha, mas apaga daqui a pouquinho, e ela sempre esquece, né? Claro que deixar num ambiente seguro para não ter nenhum tipo de problema. E muito aqui, obrigado. Esse daqui eu vou entregar no final, tá? Esse daqui eu vou entregar no final, mas eu tenho que fazer
a propaganda da Clínica Gentilmente, né? Que senão você conheceu a Cíntia aí nos bastidores, né, doutor? Conheci. Então, se eu não faço a propaganda da clínica, ela, inclusive, né, Júnior? Júnior e Esther, ela pediu para colocar aquele negocinho bonitinho ali do ladinho, embaixo, porque ela ficou com ciúmes, né? O Júnior ali colocou de todo mundo e não colocou da clínica. Então, corremos um sério risco, Júnior, dela tirar a gente aqui da clínica. Então, por favor, tá? Clínica Gentilmente, doutor, traz acolhimento, escuta e transformação, oferecendo atendimentos psicológicos com abordagem ética, empática e humanizada, promovendo saúde mental e emocional em todas as fases da vida. O que a clínica tem em comum com você, doutor, é que você falou realmente para a gente passar num especialista, né? Sempre quando você está, o nome já diz, é especialista. Então aqui a gente buscou muito isso. Tem um especialista em adultos, tem um especialista em dor crônica, que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho também. Tem especialista em crianças. Então, eu acho que quando a gente procura um especialista, é alguém que ou se dedicou ou se dedica uma grande parte do tempo focado só naquilo, né? Com certeza. Doutor, tem algo aí que você não comentou ou que a gente não abordou que você gostaria de passar para as mulheres que têm endometriose ou que sofrem com endometriose ou aquelas pessoas que não têm ou não sabem, mas que talvez algo que você venha falar, elas ligam um sinal de alerta? Peraí, eu acho que esse é o ponto. Se eu puder deixar uma mensagem mesmo de recado importante, que assim, acima de tudo, dor não é normal. Ter dificuldade para engravidar merece uma investigação. Então, as mulheres têm que valorizar os sintomas e os sinais que o corpo dá. Você precisa, primeiro que todo mundo, valorizar o que o seu corpo está te dando. E depois disso, procurar alguém que te escute para poder te acolher e ali conseguir, junto com você, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento preciso. Se você não se der esse valor, ou se você ficar procurando profissionais que não dão esse espaço para você, você vai perder tempo e você vai acabar fazendo o que a gente comentou aqui. Todo o sofrimento, toda a angústia que a mulher com endometriose passa de uma demora no diagnóstico e todas as repercussões negativas que ela pode causar. Legal, doutor. E para quem quer te encontrar, quer te achar, esclarecer alguma dúvida, eu vi que no Instagram você às vezes coloca algumas perguntas ali, né? Para as pessoas interagir, né? Esclarecer alguma dúvida e você, de prontidão, você acaba respondendo dentro do seu tempo, é claro, né, doutor? Mas para quem quer te procurar, quem quer te encontrar, como que faz aí? As mídias sociais, endereço, enfim, é espaço aberto aqui para você. Legal, obrigado. Eu estou em todas as redes sociais, então eu tenho canal no Instagram, no TikTok e também no YouTube, tá? Então eu aproveito também o momento, convido a todos para poder se inscrever no canal, para poder me seguir, curtir os vídeos, procurar aqueles vídeos que talvez interessem mais, tá? Eu sempre tenho o objetivo, na verdade, de gravar vídeo todo dia. Isso é uma coisa legal porque é como se eu estivesse no consultório todo dia ajudando alguém. Então ali eu estou passando informação para alguém, então eu sempre alimento essas plataformas todos os dias. Então assim, quer ter informação, quer ter alguma coisa, me segue. Quer saber alguma coisa, comenta, porque eu sempre procuro responder. Legal. Às vezes não vou responder todo mundo, às vezes eu demoro um pouco para responder alguém, porque eu sempre estou procurando ali dúvidas e tudo mais, mas é um espaço aberto para todo mundo. E de atendimentos, quem tiver interesse, eu tenho um atendimento na unidade de um consultório nos Jardins, que fica na Alameda Lorena, tá bom? Nas redes sociais tem todos os links para consulta, todas as informações. Eu não vou ocupar espaço aqui, mas é fácil, super tranquilo para poder agendar a consulta, tá bom? E também eu estou começando a atender numa unidade nova, na Alpha Doctors, lá em Alphaville, tá bom? Na Alameda Madeira. Então, a partir do mês de novembro agora, da última quinzena, eu já vou estar atendendo lá. Então, quem tiver interesse, for da região, tem o consultório nos Jardins aqui em São Paulo e o consultório lá em Alphaville também. Com certeza você vai ser bem recebido. Os dois espaços são fantásticos e eu não vou prometer diferente. Meu atendimento é esse aqui, é ouvir você e poder passar a orientação. Então, se você quer contar com isso, você pode ter certeza que você vai ser bem acolhido. Legal. E quando tiver inauguração lá, eu quero passar lá um dia para tomar
Eu tenho alguns clientes ali naquela região também, doutor, então será um prazer. Não faremos só isso não. Eu ainda acho que nós vamos gravar um podcast lá. Pô, legal. Aí, Júnior, já viu, né? Não, não, o Júnior já deu até uma animada. É isso aí, doutor. Que bom, que bom. Eu sempre falo que Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Então, acho que a gente podendo ajudar quem está nos assistindo, isso é muito importante, né? Não só ter um canal desse aqui para a gente se divulgar, é claro que a gente tem que divulgar mesmo, né? Eu tenho que divulgar meus apoiadores, os meus convidados. Agora, eu acho que você não falou qual é a sua rede social, doutor. Se você falou, eu não prestei atenção. É em todas iguais, dr.adolfogabriel. Em todas as redes sociais você vai me encontrar com esse escrito dr.adolfogabriel. Legal. Então, depois o Júnior vai colocar aqui, né? Mas você vê como eu estou melhorando aí, ó. Tá atento mesmo. Tem que... E eu não tô tão acostumado mais com podcast, aí, então viu? você me pegou. Até esqueceu. Não que o Júnior não colocaria aqui, mas eu falei, olha, ufa, até que enfim, tô melhorando, hein, galera? Viu? Às vezes eu esqueço, mas tá tudo certo. Hoje eu não esqueci e lembrei o doutor, olha, que incrível isso. Doutor, para finalizar, quero deixar aqui, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é repetitivo, mas não é repetitivo, né? E foi até engraçado, doutor, que esses dias a pessoa falou, nossa, mas eu achei que Gentil fosse seu sobrenome, Wellington Gentil. Eu falei, não, é Gentil de gentileza, né? Então nós temos aqui a clínica Gentilmente e nós temos o podcast que é Gentilcast. E esses dias eu até estava procurando, né? Será que tem alguma clínica de psicologia com um podcast, né? Porque aqui a gente tem duas frentes, né? Tem o paciente que vai tratar com o psicólogo ou psicanalista, enfim, ou psiquiatra, e tem os meus pacientes, que são os meus convidados, que vêm aqui também de uma forma gentil falar de coisas que talvez nunca falaram para ninguém, ou nunca quase ninguém teve acesso, né? Então, essa caneca aqui, ela lembra mais do que um simples água, um chá, um café com leite, mas que no momento que você estiver na correria ali, doutor, que eu sei que a sua vida é corrida, né? Sua esposa agora deve estar, né, olhando para mim e falando, nossa, esse rapaz acertou, né? Tá? Então, que você lembre de ser gentil com você. Do mesmo jeito que você é gentil com todos os seus pacientes, que você lembre de ser gentil com você, né? De você cuidar de você, porque você precisa estar bem, para que sua esposa esteja bem, para que seus filhos estejam bem, pai, mãe, amigos, enfim. Então, essa caneca aí é sua. Muito obrigado, viu? Eu acho que você está certo de divulgar apoiadores e fazer isso porque Sim. A gente tem que apoiar todos que estão ao nosso lado, né? Então eu acho que você está mais do que certo mesmo, é um espaço ótimo, então parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui, de contribuir com o espaço, com o Gentilcast e com quem está assistindo a gente também. E eu já vou me convidar, pode ter certeza que nós vamos fazer mais episódios, a gente tem muita coisa aí para conversar. Com certeza, e você tem muitos outros amigos também, né, que tem histórias incríveis. Então, se você estiver indo para casa agora e falar, nossa, eu acho que essa pessoa tem tudo a ver com o Gentilcast, passa aí a informação, passa o contato aí que a gente vai entrar em contato com o maior prazer. Pode ter certeza que daqui a pouco a gente vai virar mais do que apresentados pela Marcinha, a gente vai virar amigos e daqui a pouco parceiro. E daqui a pouco a Marcinha vai estar aqui também, ela não vai resistir. Ó, eu quero deixar aqui uma frase aí no final, tá? Se esse episódio tocou você ou alguém que você conhece, compartilhe. Informação também é uma forma de cura. Então, faça a sua parte. Apoie o Gentilcast, apoie os nossos convidados e faça parte também desse lindo projeto. Doutor, muito obrigado, que Deus abençoe essa linda profissão, que abençoe sua família também. E quando precisar, estamos de portas abertas aí para te servir, para te orientar, para te indicar para as pessoas. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço, muito obrigado pela recepção. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Foi muito legal para a gente, mas acho que vai ser ainda mais proveitoso para quem está acompanhando. Com certeza. Muito obrigado, doutor, e até o próximo episódio do Gentilcast.